Boa noite, que o Divino Mestre Jesus nos oriente, nos proteja, nos abençoe e nos ilumine a todos nós dos dois planos de vida. Nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui sobre esse livro, Cultivo das Emoções, do Marlon Rickdown. Hoje nós vamos falar do capítulo 6, ele faz parte da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, cujo médium é Edivaldo Franco. Hoje nós estamos trabalhando os gigantes da alma. Nós já trabalhamos o medo, trabalhamos a raiva. Hoje nós vamos trabalhar a tristeza. Mas não fique triste, porque a tristeza não é triste, tá? É a terceira emoção. A tristeza é uma emoção fascinante. Relaciona-se com a fraqueza, mas também com a transformação interior e o crescimento emocional para os fortes e corajosos que conseguem vivê-la adequadamente. Então aqui a benfeitora e o Marlon, eles estão nos mostrando que a fraqueza, ela nos ajuda a fazer um retorno para dentro de nós mesmos. Por isso que ela é uma emoção fascinante. Ela é uma energia de introspecção necessária ao reajustamento em nossas vidas de maneira harmoniosa e sem lamentações. Isso aqui significa que todos nós buscar dentro de nós. Nós aprendemos com o Divino Mestre Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. E nós só conseguimos descobrir e vivenciar esse reino se a gente buscar dentro de nós, como diz o próprio ensinamento, com harmonia e sem lamentações. Definindo a tristeza segundo o dicionário, é um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia, desalento, esmorecimento, momento em que prevalece o estado de melancolia, de desânimo e aflição. Nós sabemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25, o capítulo Bem-aventurados aflitos, ele tem um item, nesse item 25, fala sobre melancolia. E começa com uma pergunta. Essa pergunta faz o seguinte: uma vaga tristeza que se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida, quando a gente sente isso, por quê? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento e uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. O que significa isso? Significa o seguinte, que a melancolia praticamente todos nós sentimos. Tem dia que a gente acorda ou está vivenciando ou vê uma situação, bate uma tristeza que a gente não tem explicação. A explicação aqui está mostrando que nós, quando nesse capítulo Bem-aventurados aflitos, mostra que a aflição, se a gente souber lidar com ela e não transformar ela em transtorno, não transformar ela em sentimentos que nos levem na menos-valia, que nos faz diminuir enquanto ser humano, ela na realidade ela acaba sendo um bem para nós mesmos. Então é interessante a gente refletir sobre isso. O corpo sofre influência. Nós sabemos que nós temos que trabalhar o nosso espírito. Ele que é eterno. O corpo é só uma vestimenta do espírito que serve para esse período que nós estamos passando agora atualmente na Terra, que nós chamamos de encarnação. Então o corpo é só uma vestimenta. Na realidade é o espírito. Então nós temos que trabalhar o espírito. A gente tem que modificar e tem que fazer todos os esforços em relação ao nosso espírito. Então é por isso que muitas vezes, nesses momentos de tristeza, de melancolia, o nosso espírito quer sair. Por quê? Porque ele é livre. Nós só vamos ser cidadão do universo através do nosso espírito. Através do nosso corpo nós não conseguiremos nunca, porque ele
É uma massa em forma de sólido, né? Em forma de compacto. Nós sabemos que o nosso corpo, na realidade, ele é composto de tudo quanto é coisa da natureza. É composto, eu costumo falar, que é composto de uma tabela periódica. No nosso corpo tem todas as partes da tabela periódica e tem 2/3 de água. Mas tem também uma essência divina, um fluido divino, que é essa energia que nos faz ter esses sentimentos, ter essas sensações. A tristeza em relação à estação do ano, ela é o outono. É interessante a gente refletir sobre o outono. É perda de potencial energético e a queda da temperatura. Nós aqui no Tocantins, né, temos dia muito quente e à noite baixa frio. Então a gente vive constantemente, principalmente com o corpo nosso pede socorro, né, porque a gente muda de temperatura muito brusca. São noites longas, úmidas e frias. É o declínio da existência, queda das folhas amareladas. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão em relação à queda das folhas. É interessante quando a gente observa uma árvore que ela cai todas as folhas. Normalmente, quem tem muita planta em casa incomoda porque você limpa, uma hora depois já está tudo sujo de novo. Mas a gente se parar para refletir, cada queda de uma folha significa uma folha nova que vai nascer. E se a gente observar, as árvores muitas vezes caem todas as folhas e depois ela começa a folhinha a nascer tudo. Então é um convite à renovação. É esse que é o convite da tristeza, é esse convite da renovação. A essa introspecção interior, mas para a gente sair renovado. Se a gente agir assim, a gente está sabendo utilizar a tristeza que nos abate. Momento de transformação da vida, é fim de um ciclo para começar outro. Lembrando que logo depois do outono vem a primavera, aí começa tudo de novo. Então é interessante a gente refletir também sobre isso. E lembrando que Jesus nos ensina que não cai uma folha e nem um fio de cabelo sem o consentimento do Pai. Então, vendo que isso tudo é normal. Mas muitas vezes a gente arranca uma folha antes da hora. Então, nós estamos forçando uma situação. Se a gente olhar a natureza, nós vamos ver todos os ciclos, todas as informações ali presentes para nós. Mas, como nós nos achamos muito especiais, e muitas vezes a gente se atropela e quem acaba machucado somos. Em relação às plantas, a tristeza é uma orquídea. Eu, a primeira vez, quando li esse livro, em 2016, que eu fiquei fascinada sobre ele, que eu percebi que a tristeza era orquídea, e eu fiquei um tempão refletindo sobre isso. Porque a orquídea, acho que é uma das flores mais lindas que existe, né? Apesar que eu sou apaixonada em girassol, né? Mas tudo bem. A orquídea é uma planta belíssima. E quem gosta de cuidar de planta e cuida de orquídea, sabe que ela é toda cheia de cuidados. Ela não gosta de muita água, não gosta de muito sol, mas também não gosta de ficar só na sombra. Ela é extremamente delicada. A orquídea é uma linda flor e tem variadas cores, tamanhos e formas diferentes. Isso aqui, refletindo em relação à tristeza, a tristeza também, ela tem diferentes nuances, ela tem pessoas que ficam numa situação mais difícil, outros não, e ela se manifesta de diferentes formas que nós vamos ver logo mais lá na frente. A orquídea, ela possui um intervalo de floração que pode ser extenso, necessitando de cuidados especiais na medida certa para o novo florescer. Então, mostrando que também, quando nós estamos tristes, nós precisamos de cuidados especiais. A pessoa, quando ela está passando por um período de tristeza, a gente lembrar que normalmente nós nos sentimos muito tristes quando nós perdemos um ente querido, quando alguém muito próximo a nós vai embora, quando um relacionamento chega ao fim. Em várias situações a gente tem esses momentos de tristeza. E isso tudo a gente tem que aprender a dosar para que isso nos traga benefícios e não malefícios. É por isso que fala que ela precisa de cuidados especiais.
na medida certa, para poder florescer. Porque senão, se a pessoa não souber trabalhar a tristeza dentro dela, ela pode entrar numa depressão. E a gente sabe que é muito difícil, né? Sentido tristeza. A benfeitora Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte: a tristeza é uma emoção natural em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todas as pessoas, como decorrência de desencantos, choques, insatisfações, não afetando, porém, os sentimentos profundos. Então, a tristeza é uma emoção normal, ela faz parte da nossa vida. Nós vivemos em ciclos. Nós temos momentos de tristeza, momentos de raiva, nós temos momentos de alegria, nós temos momentos da nossa vida. A gente não vive constantemente alegre, a gente não vive constantemente triste, a gente não vive constantemente com raiva. Isso são emoções naturais. Lembrando que emoções, elas geram os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos estão vinculados com os nossos pensamentos, que isso nos leva às nossas ações, os nossos hábitos, as nossas crenças. Então, se a gente tem uma emoção positiva, a gente tem tudo isso positivo. Se a gente tem isso negativo, se a gente tem emoção negativa, a gente passa a ter tudo isso negativo. Então, é isso que a benfeitora coloca quando ela fala que é normal a gente sentir tristeza quando a gente se desencanta com alguma coisa. Porque quando a gente se encanta com algo, a gente está toda na expectativa. E quando aquilo não acontece, a gente pode ter a mesma coisa em choque. Muitas vezes, quando tem um acidente, um desencarne por acidente, a pessoa entra em choque, que ela chega nesse momento. Também insatisfação, muitas vezes conosco mesmo. A gente quer fazer uma coisa e não dá conta, e a gente fica insatisfeito conosco mesmo. Mas ela diz que a tristeza bem vivida, digamos, bem sentida, ela não afeta os nossos sentimentos profundos. O que seriam os nossos sentimentos profundos? São a nossa presença divina, eu sou. É tudo aquilo que existe dentro de nós de possibilidades infinitas. O que nós não percebemos ainda, muitas vezes, é que nós somos criaturas divinas, nós somos seres divinos, nós temos possibilidades infinitas. Agora, nós temos que buscá-la. Nós temos que tirá-la dentro de nós, a gente tem que buscar isso dentro de nós. É por isso que ela coloca que a tristeza é uma emoção natural e ela não afeta esses sentimentos profundos que a gente tem. Para a gente trabalhar a tristeza, nós precisamos de buscar a interiorização, nos colocando em contato com o nosso mundo particular. Então, quando a gente está vivendo um momento de tristeza, é um momento da gente buscar o que tem dentro de nós, procurar entender isso. Há uma sabedoria que nos convida à renovação, superação, revisão conceitual de posturas num processo de crescimento incessante. Então, essa interiorização ela tem que ser buscada com sabedoria, na renovação de nós mesmos, na superação de tudo aquilo que a gente está vivenciando. E muitas vezes revisão de conceitos. Muitas vezes a gente vive a vida inteira com uma determinada crença que lá mais na frente, quando a gente busca, a gente percebe que aquilo não é verdadeiro. Por exemplo, muitas vezes em questão da culpa. Muitas vezes alguém te joga uma culpa e você recebe aquela culpa, e você fica com aquilo a vida inteira te martirizando. Você não para refletir que muitas vezes aquela culpa é daquela pessoa e não sua, tá? Colocar isso mais claramente. Num relacionamento onde uma pessoa é dependente da outra, quando aquela pessoa que depende do outro não comparece, não está ali presente, a pessoa muitas vezes liga ou quando encontra fala assim: eu passei por tal determinada situação e você não estava lá para me dar colo ou fazer alguma coisa dessa natureza. E a pessoa muitas vezes começa a internalizar isso como culpa e não se dá conta disso. Então é interessante a gente parar para essa revisão conceitual para ver o que é realmente. O Rossandro Klinger tem uma coisa em relação à culpa que eu acho fantástico, quando ele diz o seguinte: ser culpado, se sentir culpado nem sempre é ser culpado.
Se sentir culpado nem sempre é ser culpado. Porque muitas vezes é esse exemplo que eu acabei de colocar. A pessoa se sente culpado de uma coisa que ela muitas vezes não pode acontecer. Isso acontece muito e isso traz em nós tristeza, porque a tristeza ela está muito ligada com o sentimento de culpa. Também é interessante a gente refletir que muitas vezes familiares mais idosos e que moram longe dos familiares, quando acontece alguma coisa, muitas vezes as pessoas se culpam de não estar ali presente. Quantas vezes a gente ouviu de alguém falando o seguinte: se eu estivesse lá próximo, aquilo não teria acontecido. A pessoa não está se dando conta, mas ela está se colocando como se fosse Deus. Lembrando que cada um de nós tem os nossos limites, nós temos as nossas limitações e temos as nossas dificuldades. Então, essas são as revisões de conceitual e revisão de postura. Não que a gente vai abandonar A, ou B ou C, mas a gente também tem que se preocupar disso, da gente dar na medida que nos é possível. Porque muitas vezes a gente passa e dá aquilo e depois a gente que fica cheio de problemas. Precisamos ser especialistas em nós mesmos, compreendendo a dimensão das dores e estragos internos para melhor lidarmos com ele. Mais ou menos isso que eu acabei de falar há pouco. Então, é interessante quando coloca especialista em nós mesmos. O que é uma especialidade? É quando a pessoa trabalha um objetivo. Quer dizer, qualquer profissional que ele seja especialista naquela área, subtende-se que ele tenha mais conhecimento daquilo ali do que das outras áreas. Então, aqui o convite é para que nós sejamos especialistas em nós mesmos. E isso só é possível se a gente aprender a se conhecer. Se a gente tiver coragem da gente entrar em nós mesmos, da gente buscar o autoconhecimento, o autodescobrimento. Se a gente tiver coragem de tirar todas as nossas máscaras, pelo menos se não todas, mas várias delas, para a gente ter coragem de olhar a nossa sombra como amiga, para a gente ter coragem de aceitar os nossos medos, as nossas tristezas, a nossa raiva. Se não for isso, a gente não vai ser especialista de nós nunca. Então, a gente precisa buscar isso. Há também necessidade para lidar com a tristeza de trabalhar o ajustamento. O que é isso? A tristeza convida-nos a uma pausa para a compreensão da existência e, se conseguirmos fazer silêncio interior, amadureceremos um pouco mais, permitindo-nos parar e ouvir o nosso Deus. Então, esse ajustamento é essa pausa. Nós precisamos de vez em quando parar. Principalmente hoje em dia que a gente vive numa correria que a gente não tem tempo para nós. Principalmente com as redes sociais, a gente sai do Facebook, Instagram, Twitter, não sei mais o que, tanta coisa. A gente fica o tempo todinho que quando passa o tempo você não tem tempo e você sai se atropelando. Então nós precisamos ter uma pausa, nós precisamos refletir, nós precisamos ter um momento conosco mesmo, nós precisamos buscar esse Deus interno. Nós temos esse Deus interno, né? Lembrando que todo o ensinamento de Jesus, o convite é para que a gente busque esse Deus interior que nós temos, cada um de nós. Precisamos realizar um ajustamento emocional que se traduz pelo enobrecimento em relação à vida, a forma de... Então, ajustamento emocional, ajustar todas as nossas emoções, buscar esse equilíbrio nas nossas emoções. É fácil? Não é fácil, é difícil. Mas se nós não começarmos, nós não vamos conseguir nunca. Nós vamos cada vez mais nos atropelando e a gente vai ficando cada vez mais nessa roda viva. E quando pensa, o tempo já passou e aí a gente começa a reclamar. Ah, se eu tivesse conhecimento disso lá atrás, eu teria feito diferente. Qualquer hora é hora de começar. Qualquer hora é hora da gente tomar conta de nós mesmos. Qualquer hora é a hora da gente aprender a nos amar. A partir do momento que nós começamos a olhar nós sem cobrança, sem julgamento, nós passamos justamente a fazer esse ajustamento emocional. Saber que nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance.
Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir nunca sair de lugar nenhum. E é interessante quando termina aqui colando a maneira de encarar e viver a vida. Como é que nós encaramos? Como é que nós estamos olhando a vida que nós estamos levando? A gente precisa parar para refletir isso. Lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, em nenhum momento, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, se eu não me engano, itens 6 e 7, ele fala da situação da terra. E ele coloca que a terra, ela é mais para hospital, prisões, situações mais maçã e periferia. Dá uma olhada onde nós estamos. Então, por isso que tudo isso, esse tumulto que nós vivemos, se a gente não parar e fazer esse ajustamento em cada um de nós, nós não vamos saber encarar e viver a vida da melhor maneira possível. Então, é interessante a gente parar para refletir que nós, sim, estamos no mundo de provas e expiações, graças a Deus, né? Porque aí a gente tem a oportunidade de cada vez mais ir se melhorando. E nós, pelo menos espíritas e simpatizantes espíritas, nós temos essa oportunidade desse esclarecimento, porque quando a gente olha e lê e estuda com mais aprofundamento as obras de Kardec, a gente vê um monte de situação e a gente passa a entender. Mas também tem um convite para a gente começar a fazer a mudança, porque não é só ler e entender, é buscar a mudança. E essa mudança, ela é individual, é escolha de cada um no tempo de cada um. Cultivando a tristeza. Lembrando que nós estamos trabalhando o cultivo das emoções, então a tristeza, ela tem também uma maneira de cultivar. A tristeza deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. Isso quem diz é a mentora Joana de Anjos. Olha bem, deve reflexão. Lembrando que todo ensinamento de Jesus é para o nosso moral, é para o nosso espírito. Cultural, no meio que a gente vive, e no espiritual. Nós precisamos trabalhar isso tudo em nós. Fazer ela coloca aqui a valorização dos tesouros. Tesouros, né? Só lembrar das arcas de tesouro. Os tesouros são prêmios, são brindes, são coisas boas. Pelo menos os tesouros aqui da qual ela está falando. Então, quando a gente pega toda essa tristeza que muitas vezes a gente sente e a gente trabalha isso nessa introspecção, nesse retorno para nós mesmos, com certeza a gente vai adquirir cada vez mais isso. Cultivar a tristeza é dar espaço para que nos conduza a reflexões profundas e nos permita aprender mais acerca de nós mesmos e da vida, sobre o que é importante e a melhor forma de agirmos. Então, nós temos que buscar, nos momentos que nós estamos vivendo a tristeza, seja ela que situação for, nós devemos buscar o que isso está querendo me ensinar, como é que eu devo lidar com isso. Em vez da gente ficar perguntando por que isso aconteceu comigo, por que aconteceu nesse momento, quando nós perguntamos por quê, nós estamos questionando a Deus. Muitas vezes, em algumas situações, a gente se acha maior que Deus, quando a gente fala, e muitas vezes fala que eu não merecia isso. Quando, na realidade, a gente deve procurar entender o que isso quer me ensinar. Como é que eu posso lidar com isso da melhor maneira possível? Porque tudo isso são situações que chegam até nós para que nós trabalhemos isso em nós. É esse o convite que a Benfeitura nos coloca. Nos mostrar a melhor forma de agir e a melhor maneira da gente lidar com todas as situações. A tristeza e a depressão. Como nós falamos lá atrás há pouco, a tristeza ela tem várias nuances quando nós falamos da orquídea. Ela tem várias formas. Então, tem a tristeza que nós vimos como melancolia,
tem essa tristeza que é vinculada aos nossos, muitas vezes, ao desencarne de alguém, a uma separação, uma situação vivenciada, mas tem a tristeza, quando ela não é trabalhada, que ela vai se aprofundando cada vez mais, ela se transforma em depressão. A depressão é patologia mental, transtorno profundo decorrente de inúmeros fatores, levando um desinteresse pela vida. Eu não vou me aprofundar muito em depressão não, porque esse livro aqui, acho que ele tem a metade dessa matéria de tristeza é sobre depressão. Então, sugiro que alguém busque. Eu só quero colocar esse pensamento da benfeitora, onde ela nos diz o seguinte: quando pensamentos insidiosos e insistentes predominarem em tuas paisagens mentais, convidando-te à fuga dos relacionamentos, dos compromissos de qualquer ordem, vigia e age, porque estás sobre as garras perversas do transtorno perigoso. Ele pode apresentar-se também através de episódios de insônia, de irritabilidade, de insatisfação, de melancolia, de perda de autoestima, de cansaço prolongado e sem gênese em que se fundamente. Então, mostrando que a depressão, ela pode acontecer, pode ser o princípio da depressão, todos esses episódios. E ela coloca aqui, ó, sem gênese, sem gênese é sem origem que se fundamente. Então, quando a pessoa está vivendo uma situação dessa e não tem uma causa, porque pode se viver tudo isso aqui e ter uma causa, mas quando não tem essa causa, é bom ter atenção. E colocando pensamentos insidiosos e insistentes, aqueles pensamentos que vai e volta, repete, sem fim. Então, é momento da gente ter cuidado. E colocando aqui as paisagens mentais. As paisagens mentais são todos esses pensamentos que a gente, muitas vezes, nos deprime, nos deixa para baixo, nos faz mal. Então, a gente ter cuidado em relação a isso. E ela sugere o que Jesus nos ensina, vigia e age. Jesus nos ensina a oração e a vigilância. Vigia e age. Presta atenção. Olha, vê o que está acontecendo contigo, o convite é esse, e age, não fica parado esperando isso se transformar realmente numa depressão profunda. A gente sabe, né, de várias situações, e a gente tem conhecimento em relação às depressões que levam muitas vezes ao suicídio. É difícil para nós perceber, em relação à estatística, que a cada 40 minutos uma pessoa se suicida. Então é muito difícil. Quando a gente imagina isso, que são situações que poderiam ter sido contornadas. Então é interessante a gente parar e refletir e nos vigiar, e a gente percebendo isso, nós começarmos a agir. Agora, eu gostaria de contar uma pequena fábula, que eu sou apaixonada por ela e gostaria de compartilhar com vocês. Isso aqui é uma águia, e é interessante, é uma fábula onde que ela fala de um relacionamento de uma pessoa que tinha um sítio, que ele resolveu pegar uma águia e criar como galinha. Isso está no YouTube, quem quiser acessar, é interessante ela ver. Mas o que ele diz? Ele começou a criar essa águia como galinha. Deu toda a alimentação da galinha para ela. Depois de 5 anos, apareceu um ambientalista lá e falou assim, mas isso aqui é uma águia. A águia, ela pensa como a águia, ela age como a águia. E ele falou que não, que ela era uma galinha. E aí eles resolveram fazer durante 3 dias seguidos um teste para ver se a águia realmente ia agir como águia ou como galinha. No primeiro dia, a águia pegou e ficou em cima, ele pegou a águia, segurou, a águia olhou para o galinheiro, olhou para as galinhas, bateu as asas e voltou para a galinha, voltou lá para o galinheiro. E aí o cidadão lá, dono do sítio, ficou satisfeito porque estava comprovando a fala dele. No segundo dia, ele já pegou a águia e colocou no alto, na comieira da casa. A águia olhou para um lado e de outro, viu as galinhas, voltou para a galinha.
voltou para o galinheiro. No terceiro dia, ele resolveu pegar a águia, saiu com ela e foi para um penhasco, colocou ela em cima do penhasco. Quando ela chegou lá, que ela olhou para um lado e para o outro e não viu o galinheiro, ela ficou perdida. Ele pegou o pescoço dela e orientou por nascer do sol. No que ela olhou para o sol, ela deu o piado, característico de águia, bateu as asas e começou a voar. O que essa fábula quer contar para nós? Mostrando para nós que quando a gente está num ambiente único, que a gente não tem outras condições de sair, a gente sempre vai repetindo as mesmas situações. Então, muitas vezes, no momento de tristeza, nós precisamos de ajuda, e essa ajuda vindo, mostrando, quando você vê a luz do sol, como a águia viu, quando você vê a imensidão, você retorna àquela essência divina de cada um de nós somos. É interessante, porque aí a águia, nós sabemos que a águia voa, ela voa em alturas. E é interessante que com ela lá do alto, ela olha para baixo, mas não no sentido de ser melhor, mas no sentido de nos convidar a olhar para o alto, olhar sempre na direção do infinito, porque nós somos cidadãos do universo, então nós precisamos olhar para o infinito. Quando a gente olha para baixo, nós só vemos os nossos pés, quando nós olhamos para frente, a gente só vê na direção, mas quando a gente levanta a cabeça e olha para cima, nós vemos a imensidão que existe em torno de nós. Então é interessante a gente refletir e olhar e procurar ser pelo menos um pouquinho uma águia, né? Paulo de Tarso, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 130, ele diz o seguinte: a primeira, a tristeza segundo Deus, soluciona os problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda, a tristeza do mundo, é o caminho para a morte com símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Continuando a leitura desse livro, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz o seguinte: por que a primeira, a tristeza segundo Deus, ela nos traz esse arrependimento e ela nos soluciona os problemas pertinentes à vida? Porque essa tristeza é aquela tristeza que nós buscamos, procuramos entender e que nós tiramos delas proveitos para que a gente possa cada vez mais caminhar em melhoramento em relação a nós mesmos e em melhoramento em relação ao infinito. A tristeza segundo o mundo é aquela tristeza que eu fico triste porque eu não tenho o carro do ano, eu fico triste porque eu não estou em destaque nas redes sociais, eu fico triste porque eu não ganhei na loteria, eu fico triste porque eu queria uma determinada coisa e não consegui. Essa é a tristeza do mundo, quando a gente fica só vinculada nela e fica triste e chega muitas vezes a depressão e muitas vezes até suicídio. Essa tristeza é que nos leva a uma encarnação sucessiva atrás da outra e cada vez mais encarnações dolorosas, encarnações difíceis. Então ele diz o seguinte, que a gente, quando busca a tristeza segundo Deus, nós estamos cada vez mais caminhando para a nossa evolução espiritual, nós estamos caminhando cada vez mais para que nós sejamos melhores, para que nós sejamos realmente os filhos de Deus que cada um de nós somos. E para concluir, o Divino Mestre Jesus, em João 16:33, ele diz o seguinte: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo terei provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Esse ensinamento de Jesus é fantástico. Aliás, todos os ensinamentos dele são fantásticos. Mas olha muito, ele está colocando todo o ensinamento. Jesus, em nenhum momento, ele escondeu nada de nós. E ele sempre nos convidou para que nós passássemos todas essas provações buscando ele como companhia. O problema é que muitas vezes nós não nos damos conta da presença de Jesus do nosso lado. E a gente fica buscando nas tristezas do mundo, né?
essa satisfação, quando a gente devia buscar em Jesus todo o ensinamento. E a gente tem ensinamentos inúmeros. É só lembrar de todo o ensinamento de Jesus, quando ele buscava as pessoas que tinham dificuldade. Em nenhum momento ele sempre falou que ele era médico dos doentes. A minha pergunta é, quem que não é doente? Porque muitas vezes a gente tem a aparência de sã, e como é que está o nosso interior? Como é que está a nossa alma? Como é que está o nosso espírito? Como é que estão as nossas relações? Então mostra que todos nós precisamos de Jesus. E ele coloca, animai-vos, tende fé, tenha força, tenha coragem, ame-se, eu venci o mundo. Então, quando ele coloca isso, nós sabemos, como o próprio livro que eu citei há pouco, Caminho, Verdade e Vida, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, quando ele coloca, eu venci o mundo, mostra que todos nós temos essa possibilidade de vencer. Porque ele também nos ensinou que todos nós, tínhamos condição de fazer igualzinho ele fez e muito mais. Então, esse é o convite dessa noite, para que a gente possa usar as tristezas que existem em nós, para que a gente possa usar aqueles momentos de melancolia, todas as dificuldades que nós passamos, todas as situações difíceis, todas as provações, tudo que seja difícil para a gente lidar. A gente lembrar que a gente tem um amigo que está sempre perto de nós. Esse amigo chama-se Jesus. Que ele nos abençoe, nos proteja e nos guie hoje e sempre. Muita paz a todos. Obrigado.